Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula, né? Nós temos aí, chegando aí a Regina, né? Seja bem-vinda, Regina, que saudade. Então, nós estamos estudando agora profetas maiores, e dentre os profetas maiores, nós estamos estudando o livro de Jeremias, né? E você pode estar estudando conosco, né? Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, 85, que é Fortaleza, aí 989-380246, e você faz aqui a sua matrícula, né? Neste número aqui, você faz aqui a sua matrícula. 989-380246, é o WhatsApp, e você vai estar se matriculando no Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, conhecido como CETAD. Você pode estudar conosco, então vem estudar conosco aí, manda uma mensagem, faz sua matrícula, você não vai se arrepender. Esse curso é um curso voltado para pessoas que querem trabalhar no ministério. Não é para quem apenas outros caminhos dentro da teologia. Que querem estar realmente trabalhando. É um seminário voltado para formar obreiros. Então, vamos lá. Nós vamos ler um texto em Deuteronômio 27, do 15 ao 16. Que diz assim: isso aqui é quando Moisés foi fazer aliança. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra das mãos da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá amém. E todo o povo responderá amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo responderá amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua graça, diante da tua bondade e misericórdia. Pedimos que nos abençoe esta noite, pedimos que nos guarde, pedimos que por tua bondade e graça possa estar conosco, Deus, nos abençoando nesta hora em que vamos estudar a tua palavra. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós oramos e por fé agradecemos. Amém. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 11, se Deus permitir, 12, 13. Quero agradecer a todos os irmãos pelas orações. Hoje eu amanheci já bem melhor. Eu estou tendo problemas de pressão, né? Tem horas que ela sobe, aí a gente consegue controlar. E também um problema no nariz, que está horrível, para poder respirar, não sei o que ainda. Então, vamos para a nossa aula, né? Nós temos aqui mais uma aula do profeta Jeremias, né? Livro do profeta Jeremias. Então, nós buscamos dar o máximo de informação possível. Eu tenho andado muito preocupado, triste, melhor dizendo, porque eu tenho visto que alguns seminários não ensinam mais a Bíblia, não tem mais tempo. O professor ele tem muito pouco tempo
para dar aulas. Por exemplo, você tem que dar profetas como esse, maiores, em um mês, 4 aulas, uma para cada profeta. Então a gente faz um malabarismo horrível para poder dar apenas uma visão panorâmica. Por isso aqui nós estamos estudando de uma forma mais prolongada, mais detalhada, para que o aluno possa sair. Já que o nosso seminário é para formar obreiro e não para titular, para dar certificado apenas. Então, antes de entrarmos no texto, que nós vamos falar agora, nós vamos ver que o capítulo 11 vai falar de que Judá, o reino do sul, ele violou a aliança com Yahvé. E aí nós temos que lembrar de que aliança é essa. Então, nós estamos falando da aliança onde o povo subiu no monte que nós acabamos de ler, os sacerdotes foram escolhidos por Moisés, e um colocado no monte Gerizim, que era o monte das bênçãos, e outro grupo colocado aqui no monte Ebal. Então eles iam profetizando, eles iam lendo as bênçãos, e o povo dizia amém. Amém, que eu coloquei até aqui em hebraico, o amém, né? Amém aqui, ó, em hebraico, amém. O povo estava concordando. Então, o povo fez uma aliança com o Senhor, e quando terminava, dizia amém. E agora nós vamos ver que esse povo, eles agora eles violam, eles quebram esta aliança. E Judá vai quebrar a aliança que fez com Deus. Então, ele já sabia que a aliança incorria em bênçãos, no caso de obediência, e maldição, em caso de desobediência. Então, diz assim, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, ouve estas palavras da aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Então, Jeremias, nós já vimos, a Bíblia dos profetas era a Torá, o Pentateuco, os 5 livros. Está dando para ouvir bem aí, pessoal? Está dando para ouvir aí, pessoal? Tá bom, professor, tá bem. Oi, Evaldo. Saudade de você, meu amigo. É senhor, pastor. Saudade de você, meu amigão. Também, pastor. Então diz assim, diz-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aí veja que começa, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Deus não está amaldiçoando alguém. A pessoa lê isso aqui, não tem conhecimento de causa, não lembra disso aqui. Que o povo já tinha feito um contrato, uma aliança com Deus aqui. Os termos da aliança foram mencionados aqui, nesses montes. As bênçãos em caso de obediência, a maldição em caso de desobediência, bênçãos no monte Gerizim, maldição no monte Ebal, e o povo livremente disse amém. O povo disse amém. Livremente, o povo disse amém. Então, agora, esse povo quebrou. E Jeremias vai ler de novo, vai pregar para eles, para relembrá-los. E diz assim, que ordenei a vossos pais. Então, Deus não está abençoando, o povo é que buscou maldição. Se eles estivessem ido pelo caminho da obediência, teriam recebido a bênção de Deus. Mas foram pelo caminho da maldição, foram pelo caminho da desobediência e, portanto, estavam atraindo para si maldição. Então, Deus não é injusto, Deus não é mau, Deus está apenas lembrando a esse povo agora, que eles vão estar debaixo de maldição. Por quê? Porque, ao invés de obedecer, desobedeceram e quebraram a aliança. E Jeremias vai nos dizer o seguinte,
que ordenei a vós e a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. O Egito era uma prisão tão séria que o profeta vai dizer que ali era a fornalha de ferro, que o cativeiro no Egito. Então o profeta está dizendo, olha pessoal, já houve um cativeiro. Vocês já foram cativos da fornalha de ferro. A situação foi séria, complicada, vocês sofreram. Então, ele está pregando para que esse povo não retorne a um novo cativeiro, a um segundo Egito, que agora seria na Babilônia. Pessoal, fique à vontade aí para perguntar quando quiser. Então, pode interromper à vontade, não fique só ouvindo, porque o coisa ruim é você dar uma aula sem saber nem que tem gente aí. Ainda bem que eu estou vendo aqui a foto do Evaldo. Então, dizendo, quando é que ele diz? Dai ouvidos à minha voz e fazeis segundo o que vos mando. Deus não quer levar esse povo para o cativeiro, mas quer que eles obedeçam à aliança, que eles fizeram a berite, o pacto. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que emana leite e mel. Como se vê nestes dias. Então eu respondi e disse, amém. Este amém era muito familiar. O povo de Israel sabia-se. Quando Jeremias cita o amém, o povo sabe. O povo está dizendo, nós concordamos, verdadeiramente. É assim, é dessa forma. Então Jeremias está chamando o povo para não cair no segundo erro, de irem para o cativeiro. Portanto, Deus, através de Jeremias, chama o povo para aliança, para se voltarem para a aliança. E lembra que eles estão debaixo de maldição, porque eles disseram amém. E aí agora toda a cidade, não só Jerusalém, mas todo o reino do sul. Tornou-me o Senhor, apregou a todas estas palavras nas cidades de Judá. Judá era uma espécie de estado. Né? E nas ruas de Jerusalém, dizendo, agora é para pregar em todos os lugares, não só na capital. Ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Jeremias tinha que pregar as palavras da aliança e para que o povo cumprisse. Hoje nós temos que voltar às Escrituras, nós temos que pregar as Escrituras, que falar como nunca da palavra de Deus corretamente interpretada. Porque deveras adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, é um processo continuado. Testemunhando desde cedo, cada dia dizendo, dai ouvidos à minha voz. Então, o profeta está dizendo, olha, Deus está falando com vocês desde cedo. O problema é esse mais. Essa conjunção adversativa, mas não atenderam, nem inclinaram o ouvido. Antes, além de não atender, são duas coisas. Andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Era algo total e individual. Era toda a nação e dentro de toda a nação, cada indivíduo. E aí diz, por que vocês fizeram isso? Duas coisas. Vocês não deram bola, vocês não ouviram. Mas cada um resolveu mudar. Ao invés de confiar em você,
é uma coisa que a gente estuda quando a gente vai estudar doutrina, teologia, dogmática, ou teologia mais específica, sistemática, a gente vê essa questão da influência, da autoridade. Né? Qual é a autoridade? Então, existem 3 fontes de autoridade que as pessoas podem escolher. Uma é a instituição. Então, alguns acham que a autoridade reside na instituição. Então, o que torna normativa uma coisa, quem diz é a instituição. Outros. Existe um outro grupo que diz que a autoridade está em nós, que nós decidimos o que é autoritativo, o que é norma, o que é regra, o que deve ser seguido. E existe um outro grupo, e nesse grupo nós estamos incluídos, é o grupo que diz que a Escritura é a autoridade. É a regra de fé e prática. Então esse povo não quis. Primeiro, eles rejeitaram. Segundo, eles resolveram agora dizer, eu é que faço as normas. Nós é que fazemos as normas. E aí Deus diz, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta lei, desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Então o povo foi desobediente. O povo não cumpriu sua parte no contrato. Deus falou para eles e disse, olha, assim. Eles disseram amém. Assinaram embaixo. E agora eles estão colhendo os frutos da sua desobediência. Deus não está amaldiçoando ninguém. Eles é que se colocaram debaixo da maldição. E aí o que acontece? Deus vai dizer que há uma conspiração em Judá. O povo se volta contra Deus. Então, uma vez que nós deixamos a Deus, a tendência é a gente começar a ter animosidade em relação às coisas de Deus e ao próprio Deus. Então, lembre-se, quando a gente se afasta de Deus, escolhe os nossos caminhos, então a tendência é que a gente possa ter uma certa ojeriza, ou uma palavra mais simples, uma certa raiva de Deus e das suas coisas. Disse-me ainda o Senhor, há uma conspiração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. O que esse povo fez? Tornaram, ou seja, voltaram para ou às maldades de seus primeiros pais. Voltaram para idolatria, para adorar deuses pagãos, principalmente o Baal, o deus da fertilidade cananeia. Os deuses dos cananeus, dos pagãos. E aí Deus diz, olha, esse povo não me ouviu, andou segundo o seu coração e fez uma escolha. Que escolha foi essa? Eles escolheram o Baal. Eles escolheram aquilo que os seus pais, eles são filhos legítimos dos pais ímpios. Aí ele diz, os pais recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá. Violaram a minha aliança. Tanto, o profeta está dizendo, tanto o reino do norte, Israel, como o reino do sul, Judá, violaram a aliança que eu fizera com seus pais. Não foi agora. É algo que está culminando, chegando ao seu ápice. Portanto, conclusiva, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Não vai ter socorro. Está prescrito na aliança.
Na lei dizia assim, olha, se vocês me desobedecerem, eu trarei uma nação, vocês serão arrancados desta terra. E o povo disse amém. E agora Deus já clamou, esse povo não ouviu, andou segundo o seu coração. Além do mais, voltaram para os ídolos e não queriam ouvir a voz de Deus, então agora não há nada mais a ser feito. A não ser fazer com que a maldição, o castigo, o juízo da lei venha sobre eles. É mais ou menos assim. A pessoa vai comprar uma casa, né? E aí, naquela casa, vai haver um contrato de compra e venda. E aí o vendedor, ele vai dizer, olha, eu estou vendendo essa casa, mas eu vendo com as seguintes condições. Então, nós vamos fazer aqui um contrato. Primeiro, o senhor tem que pagar essa casa em dia. Nós vamos fazer em 10 prestações, ou em 50 prestações, mas o senhor tem que pagar cada mensalidade em dia. Não pode atrasar. O senhor concorda? Amém. Olha, essa casa vai ser vendida e o senhor não pode destruir os pomares. O senhor tem que manter os pomares, só vendo com essa condição. Não, eu amo frutas. O senhor não pode destruir a piscina. Não, tudo bem. Então, ele vai fazendo. E a pessoa, no final, ele diz, concordo, sou paciente, isso, aceito. Está aqui embaixo, preste bem atenção. Cláusula número 1. Se o senhor desobedecer isso aqui por mais de 3 meses, se o senhor sujar a piscina, se o senhor cortar as árvores do pomar, então eu vou levar o senhor para a cadeia e o senhor ficará preso e perderá a propriedade e será expulso da casa. Ah, amém, amém. Então, quando a pessoa quebra isso, suja a piscina, corta as árvores do pomar, não paga, o dono só tem uma coisa para fazer, mandou lá, avisou, olha, está acontecendo isso, você não pagou, você está cortando as árvores, não faça isso. E a pessoa não faz, o dono só tem que chamar a polícia e dizer, olha, ele quebrou. Então, está acontecendo aqui é isso. Quando fala de maldição, pensa, Deus vai rogar uma praga. Não. Deus está apenas dizendo, olha, vou dar a vocês o que vocês acertaram comigo. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos seus deuses. E diz, olha, quando eu fizer isso, eles vão correr para os deuses pelos quais eles me deixaram. E a eles queimarão incenso, e a eles clamarão. Porém, adversativa de novo. Estes de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Quando Deus entrar em juízo, quando Deus for mandar a maldição da lei sobre eles. Quando Deus for cobrar a dívida que eles têm para com Deus. Por que Judá? Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades são os teus deuses. Imagina. Como o povo de Deus se paganizou, um povo monoteísta que cria em um único Deus, tinha deuses iguais às ruas. Segundo o número das tuas ruas, das ruas de Jerusalém, levantastes altares para a vergonhosa coisa, isto é, para Baal. Então o povo pegou o Deus das chuvas, o Deus da fertilidade, e o povo colocou em lugar de Deus. E aí ele diz, tu, pois, não ores por este povo. O juízo já estava sacramentado. Não adianta mais orar. A decisão foi tomada. Chamou, o povo não ouviu. Clamou, o povo não deu bola. Voltaram-se para si mesmos e de si mesmos se transferiram, se entregaram nos braços de Baal, do paganismo. E agora a sentença está decretada.
Muita gente pensa que Deus é um Deus tão bom que é bonachão, que é bobo. Não. Deus é bom, mas não é bobo. Deus é bom, mas é justo. Deus é bom, mas pune aqueles que andam errado. E ele diz: não levante por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Quando eles estiverem na pior, quando a coisa fica séria, quando vier a Babilônia, quando a maldição prescrita na lei vier, não clame a mim. Não vou ouvir. E aí, o povo pensa que fazendo sacrifícios vai impedir, né, que se eles forem ao culto, se derem algumas ofertas, se imolarem alguns animais, imolar é oferecer em sacrifício. Então o povo imagina o seguinte, ó, nós temos aqui o templo, tem um templo, o negócio às vezes fica complicado, e aquele povo achava, não, nós vamos queimar incenso, vamos oferecer carneiros, bois, cabras, rolinhas, pombinhos, e Deus vai ficar de bem conosco. Ele disse: que direito tem na minha casa a minha amada, que era Jerusalém? Ela que cometeu vilezas, todo tipo de falsidade, de maldade, de coisa baixa. Jerusalém aqui é chamada de amada. O reino do sul, povo amado. Caso amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar o mal de ti? Você acha que fazendo isso, estes sacrifícios externos, você acha, o profeta pergunta, vocês acham que isso vai afastar a Babilônia? Que isso vai impedir o juízo de Deus que já está decretado? Então saltaria de prazer. O Senhor te chamou de oliveira verde. A oliveira verde, ela dava fruto, significava que ela estava viva, viçosa. Viço quer dizer vida. Né? Então ele diz assim: formosa por seus deliciosos frutos. Israel era parecido com uma oliveira verde. Mas agora Israel está transformada. Não é mais aquela. Né? O reino do sul não é mais. A voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Agora veio. E o profeta vai pintar Jerusalém como uma árvore que foi atingida por um raio e que ficou com todos os galhos queimados. É assim que ele está vendo Jerusalém. Então o povo pensa: nós vamos para a igreja, vamos voltar para a igreja, vamos cultuar, vamos cantar alguns hinos, vamos pregar, mas não se converter. É um erro recorrente da gente que diz crer em Deus. E aí agora vem um raio. Os deuses não vão poder socorrer. Porque o Senhor dos Exércitos, Yahvé Sabaoth, que te plantou, pronunciou contra ti o mal. Esse Deus que vocês estão tentando agora seduzi-lo, comprá-lo, com ofertas, mas sem vida, com culto, mas sem transformação, com incenso, mas com pecado na alma, fetido pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesma fizeram, todo o reino. Pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Deus diz: olha, vocês encheram a minha paciência. Vocês vêm me provocando há muito tempo.
É um povo que vem insultando. É um povo que vem beliscando. É um povo que vem ofendendo. É um povo que vem dando língua para Deus. É um povo que vem sempre cutucando, instigando. E Deus diz agora, minha paciência, ore. Jeremias, não ore. Não adianta esse culto formal. Não adianta, já que vocês não mudam. Não há sinal, não há evidências da vossa transformação. Então agora vocês encheram a minha paciência. O meu furor se acendeu. Vocês, quando estavam me provocando, vocês estavam acendendo a fogueira. E agora, aquilo que vocês tanto buscaram, pelo qual tanto fizeram, aconteceu. A minha ira disparou, a minha ira santa disparou contra a maldade de vocês. E aí agora? Jeremias vai continuar. E há uma conspiração agora contra Jeremias. Houve uma conspiração contra Deus. O povo se voltou e disse, rapaz, vamos passar a perna em Deus. Vamos dar uma comprada nele. Deus está zangado. Deus está magoado. Jeremias disse que Deus está com raiva, reclamando. Então vamos fazer um culto lá. A gente faz uns cultos. A gente faz uma trama aí. E Deus disse, olha, já que vocês não se converteram, já que vocês pensaram que podiam me subornar, então agora o mal já está decretado contra vocês. E aí, Jeremias agora, ele tem uma revelação de Deus, que ninguém sabe como foi, que havia um plano para matar Jeremias. E aí nós vamos ver o 18 a 20, esse plano para matar Jeremias. O Senhor me fez saber, e eu soube, então, me fizeste ver as suas maquinações. Deus agora faz Jeremias ver o que eles estão tramando. E Jeremias diz que ele era semelhante a um carneiro, uma cabra, um frango. Um animal que está ali e que não sabe que o seu dono tem intenções de matá-lo para o almoço. Não tem consciência da maldade da maldade que estão tentando fazer contra ele e do perigo que ele está passando. E aí ele diz, eu era como um manso cordeiro, igual a Jesus, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim. E disse, olha, eu estava ali inocente, eles estão tramando tirar-me a vida. Lembre-se sempre, a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho, segundo Deus, incomoda, de forma que as pessoas não toleram, tentam eliminar, porque o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem de Deus, ela atinge profundamente a consciência das pessoas que estão no erro. Por isso, elas querem calar, silenciar essa voz que incomoda, essa voz que agride a natureza do ser humano separado de Deus. Aí ele assim, olha, eu estava inocente. Se Deus não tinha me avisado, eu iria ser uma presa fácil. Dizendo, o que ele dizia? Destruamos a árvore com seu fruto. Cortemo-lo da terra dos viventes. E não haja mais memória do seu nome. Alguns botam outra tradução de seiva, mas nós vamos ficar com aqui árvore. Destruamos a árvore com o seu fruto. Era uma maneira judaica de dizer, vamos acabar com ele para todo sempre. Era uma maneira de dizer, vamos acabar com ele, com os seus descendentes,
Vamos cortá-lo, não deixar fruto, não vai ficar nem memória dele. Então o povo queria acabar com Jeremias. Se você quer ser um profeta de Deus, então se preocupe com isso. Não seja tão inocente. Por isso Jesus diz: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Jeremias está agindo de forma cristã. Ele está dizendo: Senhor, nas tuas mãos eu coloco a minha ira. Senhor, eu fiquei frustrado, fiquei magoado, fiquei zangado com a maldade desse povo, com o que eles intentam contra mim. Mas ele diz: Senhor, tu é o justo juiz, eu não vou me vingar, eu não vou legislar em causa própria. Tu me conhece. Então eu coloco diante de ti a minha vida e a vida deles. O que eles estão tramando e o que eu fiz. Se realmente eu mereço. Então agora, Jeremias, como está certo da sua integridade, ele pede a Deus que exerça o juízo, que faça justiça. E aí, há uma punição contra os conspiradores. Portanto, assim diz o Senhor. Então, onde é que começa isso? Na terra de Anote. A terra de Anote fica no território de Benjamim, ali no território de Efraim. Tá? Já passamos no Reino do Norte. No norte, ali, começa assim, no começo do Reino do Norte, quando há a divisão ali do reino. Então, ela fica ali bem próxima, cerca de 5 a 7 quilômetros. Alguns dizem 5, outros dizem 7. Também pertinho. A terra de Anote era uma cidade de levitas, onde Jeremias havia nascido. Eram aquelas cidades onde os levitas construíam para morarem. Já que eles não tinham terras, então eles construíam em cada lugar. Então, o que acontece? Eles estão ali e, provavelmente, o que acontece? Por que esse povo está com raiva de Jeremias, né? Do tal do Jeremias? Porque Jeremias, nessa época, estava acontecendo a reforma do rei Josias. Ele achou um livro no templo, e aí ele vai fazer com que o povo volte à lei de Deus. E dentre essas leis, tem lá que só presta culto em Jerusalém. E Josias mandava tirar todos os outros santuários, inclusive os de Anote, onde tinham os santuários. E aí, quando mexeu no bolso do povo, nada difícil, nada diferente, nada de novo debaixo do sol. Quando Josias começa a dizer: olha, ninguém vai adorar mais em santuário pagão, vamos tirar os santuários pagãos. E Jeremias diz: verdade, é assim. Mas Jeremias, você é de lá, mas a verdade tem que ser feita. Mas Jeremias, tua família mora lá, mas é assim. E Jeremias saiu pregando e apoiando as reformas de Josias. E aí, quando ele chega na sua cidade, o povo o vê como um traidor. Alguém que traía o seu povo, alguém que era ruim. Então, esse povo agora, que procuram a tua morte, e dizem, o que eles dizem? Não profetiza em nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Se você profetizar, morre. Se falar em nome do Senhor, nós matamos você. Então, fique calado se quiser manter a vida. Se quiser se salvar, cale-se. Sempre foi assim. Ou cala-se ou morre. Aí ele diz, sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu punirei
E aí essa punição é universal. Os jovens morrerão à espada. Por que começa com os jovens? Porque os jovens eram o futuro. Significa que esse povo não terá futuro. Seus filhos e suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles resto nenhum. Porque farei vir o mal sobre os homens de Anote, no ano da sua punição. Quando vier a Babilônia, Deus vai punir o povo de Anote, da cidade de Jeremias. E aí Jeremias agora olha, o povo está querendo matá-lo. Aquele povo de Jerusalém estão prósperos. E aí vem aquela coisa, aquela história que sempre preocupou o povo de Deus, que é porque o ímpio prospera. Que história é essa de que a pessoa está aí fingindo que faz um culto? E ele tem uma carruagem de luxo, ele mora numa casa maravilhosa e ele se veste de linho finíssimo. Que história é essa? Então Jeremias vai agora fazer um clamor para esse povo que tem a prosperidade e a ruína. Sempre foi essa a resposta de Deus. É que muitas vezes a prosperidade é enganosa. É que a prosperidade, na sua maioria, na maioria das vezes, é uma prosperidade que nem sempre diz o que é a realidade. É uma nuvem de fumaça que engana. É uma prosperidade que faz com que a pessoa pense, Deus está batendo palmas para mim. Deus está me aplaudindo. Deus gosta de mim. O sacrifício que eu fiz lá, o dízimo que eu dei, aquele boi que eu matei, Deus está bem comigo. Eu não preciso ver a minha vida moral, eu não preciso ver se eu estou agindo honestamente, se eu estou sendo fiel. Não. Era assim que o povo pensava. Então, esse de nós estamos ricos. E essa história já acabou com muita gente. Por achar que a prosperidade é sinal do agrado de Deus e que Deus está feliz conosco. E Jeremias vai ver aqui que o problema é que esta aparente prosperidade é algo que está iludindo essas pessoas, que eles estão se fiando nisso, que eles estão confiando nisso, que eles estão segurando nisso e de repente, tudo vai embora. Aí ele diz assim, justo és, Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Ele diz, Senhor, eu estou entrando numa causa contigo. Pois está sério, o negócio aqui está sério. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem falsamente, perfidamente. Quer saber? Esse povo aí está tudo errado. E é uma pergunta que quase todo o povo de Deus já fez. Todos os homens de Deus, mulheres de Deus que passam dificuldades de saúde, finanças, no relacionamento, têm filhos com problemas, são perguntas que a pessoa faz. Por que, que os filhos deles não usam droga? Por que, que os filhos deles estão cheios de saúde e os meus não? Por que, que eles comem do melhor e eu não? E aí tem gente que acha que tem que comer do melhor para ser igual. Né? Ou então pegar uma queda de braço com o ímpio para ver quem ganha mais. Então aí vale tudo. Até trapacear para ter mais. Porque não entendem que a prosperidade muitas vezes nos deixa relaxados, pensando que tudo está bem, e aí a gente não muda, a tendência é ir piorando, porque todo móvel que está imóvel vai se deteriorando, todo móvel que
fica imóvel, vai se deteriorando, não melhora. Se você tem um corpo que é móvel, que se locomove, mas você não faz exercícios, coisas que eu estou sendo obrigado agora a fazer, então a doença vem, a morte vem. E aí o que acontece? A prosperidade, ela diz assim, já ganhei tudo, já venci na vida, tenho comida, como aquele rico lá. Tenho comida agora há muito tempo, então agora vou relaxar. E aí a pessoa não se examina mais, vai perdendo o caráter, vai mudando a vida, vai se arruinando, vai se corrompendo, e quando vê, a prosperidade que era bênção se transformou em maldição. A eles, plantaste-os, e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. São um povo que tem o Senhor. Falam de ti, não são ateus praticantes. São cristãos, são crentes nominais. Aí ele diz assim, mas tu, ó Senhor, me conheces. Senhor, eu estou colocando a vida deles e a minha. Esse povo aí que está prosperando, está indo bem, mas esse povo quer me matar, esse povo quer me destruir. Provas, porque sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matador. Quando eles menos esperarem, pega-os. É hora de morrer. É hora de ser almoço do outro. E destina-os para o dia da matança. Aí diz, até quando estará de luto a terra? E secará a erva do campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves. Porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Ele diz que está morrendo. Quando a Babilônia viesse, iria destruir as árvores, os animais seriam utilizados para alimentar as enormes tropas, então toda a comida seria pouca. Aí ele diz, Jeremias está dizendo, olha, tudo isso, toda essa prosperidade, toda essa fartura, Deus revela a Jeremias. Jeremias, tudo isso vai ser pouco. Jeremias, tudo que você acha que é muito, quando os exércitos da Babilônia vierem, isso que você acha que é muito vai ser nada. Imagine aí, milhares e milhares de soldados que cobrem a terra, vindo do norte, várias nações capitaneadas, lideradas, chefiadas, dirigidas por Nabucodonosor, pela Babilônia. E agora vão marchando pela terra e pegando tudo para se alimentar. Porque ninguém só briga. E briga da fome. E matar da fome. E lutar da fome. Então agora aquele povo vem como uma praga de gafanhoto. E toda a comida que tem nas terras é pouca. É insuficiente para aquela multidão que vem ali devastando tudo como gafanhotos que caem nas plantações e a arrasam. Então ele está dizendo que isso aí é pouco. Eles estão ajuntando para dar o ímpio. Aí ele diz assim, agora Jeremias está preocupado com os homens de Anote. Né? Então anote essa, Anatote. Né? Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? São duas perguntas. Se em terra de paz não te sente seguro, que farás na floresta do Jordão? Agora vai lá. Confira comigo agora no replay. Tá? Ele diz assim, se em terra, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Deus está dizendo, Jeremias,
Você está numa cidade pequena, uma cidade aí do meio do país, chamada Anatote, onde moram os teus parentes, onde moram os sacerdotes. E essa turma é pesada, barra pesada, é má, são malvados. Mas, Jeremias, eu quero te dizer que a tua aprovação, a tua fé, o teu ministério vai sofrer uma aprovação ainda maior. Porque o que acontece aqui é que Deus está dizendo, olha, Jeremias, aqui em Anote, Jeremias, é mais ou menos assim. Anatote. E Jerusalém. Deixa eu colocar aqui. Deus diz. Aqui é Anatote. Agora aqui é a capital. E Jeremias, você está preocupado com o pessoal dessa terrinha aqui, que é Anatote? Preocupado com esse povo que anda a pé? Jeremias, tribulação você vai ter mesmo, Jeremias. É quando você chegar em Jerusalém. O que você está passando agora ainda não é tribulação. Essa tribulação vai ser aqui, em Jerusalém. Isso aí não é tribulação. Aí ele diz, olha, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, uma cidadezinha pequena, se você está atribulado com as perseguições até agora, aí não tem rei, aí não tem exército, aí não tem gente da alta sociedade, aristocracia, realeza, aí não tem o pessoal lá que tem muito dinheiro, o pessoal que tem poder. Você vai pregar para Jerusalém, o ódio deles está aumentando dia a dia. Cada pregação nova é um ódio a mais, é uma injeção de ódio que eles tomam. Então ele diz assim, se em terra de paz, olha, comparado com Jerusalém, isso aqui é um paraíso. Isso aqui é um paraíso. Isso aqui é uma ilha onde tem água de coco. Não te sente seguro? Se aqui você não se sente seguro, agora você imagine Jeremias quando você chegar lá na floresta do Jordão, aí lá, sabe? Tinha um lugar lá em Jerusalém, que é chamado Floresta do Jordão, onde tinha muito bicho, onde tinha até o leão asiático, né? Eu não estou mais nem gostando de falar de leão esses dias, e o Evaldo sabe por quê, né? Deu para entender até aqui, pessoal? Pessoal, me diga só uma coisa. Diga mesmo. Ô, glória a Deus, Evaldo é crente. O senhor falou aí em relação às bênçãos e à maldição, tem a ver com, e faz menção aí de Deuteronômio capítulo 28, é sobre aquilo que ele fala, sobre tudo isso aí, não? É porque tu chegou depois, não foi? Foi. Ó, eu fui assim, ó. Parabéns, Evaldo. Você é crente, velho. A Bíblia deles, eu já disse para vocês que é isso aqui, né? A Bíblia Foi, deles é a lei. Aí eu botei isso. aqui, ó. A lei violada, tá vendo? Não Então, tinha visto isso aí, não. o profeta, ele está chamando o povo, dizendo, olha, vocês fizeram um acordo com Deus. Vocês fizeram um pacto. E agora vocês violaram o pacto. Por isso é que ele vai dizer, maldito homem. Por quê? Porque era o que a lei dizia. Aí eu coloquei aqui, Evaldo,
o amém em hebraico, né? E aqui, maldito o homem que fizer a imagem de escultura ou de fundição, abominação. Seu. Então tem toda a lei, aí a lei diz assim, amém. E aqui no texto diz também, amém, que era para lembrá-los de que eles estavam quebrando, violando a lei de Deus, e por isso eles estavam recebendo nada mais, nada menos do que a justa penalidade da lei, a maldição da lei. A maldição, é. Certo? Deu para Entendi. dizer? Era só essa dúvida mesmo. Deu, professor. Obrigado. Eu sou uma bênção, Evaldo. Eu estava com saudade de você. Então, agora, eles fazem planos para matar Jeremias e Deus diz, olha, Evaldo, nós somos pregadores, pastor, o negócio é sério, né? Deus diz, ainda tem coisa pior. Deus diz, ainda tem Jerusalém. Ainda tem Jerusalém. Jerusalém é pior. Aí agora, ele vai ser hostilizado, né? O pessoal vai hostilizar quando o pessoal vai, como fizeram com os torcedores fizeram com o time e o Vojvoda, não? Eles queriam quase que linchar o povo. Então, hostilizar isso, é a pessoa maltratar, é a pessoa está com raiva, está furioso. Então, agora, Deus diz que até os irmãos, a família de Jeremias, os parentes, estão querendo o mal dele lá em Anatote. Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente para contigo, falsamente, malignamente. Era um negócio sério. Nem a família ficou do lado de Jeremias. E você que me ouve está atribulado. Talvez se daí tem uma esposa, tem um filho, tem um irmão. Mas Jeremias era um pregador que não tinha ninguém do lado dele. Até a família estava do lado daqueles que deveriam matá-lo. Até a sua cidade natal, ele voltou para a sua cidade. E lá na sua cidade, a turma está planejando, vamos arrancá-lo, vamos calar, vamos silenciar a voz dele para sempre. E aí Deus diz, Jeremias, o negócio é pior. Porque até mesmo a tua família, até mesmo os teus parentes, o clã onde você nasceu lá, está todo mundo contra você. Você foi pregar contra os altos, você foi mexer na ferida, então incomodou as pessoas. Aí Deus diz assim, eles mesmos te perseguem com gritos. O povo vai gritando atrás de Jeremias, morra, vai embora, você não é bem-vindo, nós rejeitamos você. Então, agora tem uma multidão que está indo ali e encabeçada, capitaneada, quer dizer que tem um líder, um capitão, que aqui eu tenho que estar dando aula e traduzindo as palavras, capitaneadas, chefiadas, lideradas pela família de Jeremias, que vai no meio da multidão, gritando com ele. E aí Deus diz, olha, não te fiz deles, ainda que digam coisas boas. Era um povo falso, pérfido. Era um povo que falava uma coisa com a boca, mas outra com o coração. Deus disse, Jeremias, não seja bobo. Toma cuidado. Escuta. E agora, por causa disso, Sião é desamparada. Rejeitou a Deus. Rejeitou o mensageiro de Deus. Rejeitou a Deus e a sua lei. E agora vai receber a maldição. Desampararei a minha casa. Abandonei a minha herança. A quem mais eu amava, entreguei nas mãos dos seus inimigos. Alguns dizem que isso aqui é o que se chama de perfeito profético. É o que é isso? É quando se diz que a pessoa, algo futuro, que era a invasão de Jerusalém, a destruição, a sua destruição pelos babilônios, como se já tivesse acontecido. A minha herança tornou-se como um leão numa floresta. Levantou a voz contra mim, por isso eu aborreci. Você se tornou um bicho. Se tornou um predador selvagem. E se levantou contra mim, rugiu para cima de mim. Quis me enfrentar, peitou-me,
chamou-me para a briga. Deus diz, a minha herança. Não existe coisa mais dolorosa do que aquelas pessoas que você ama. Ama. Quando elas se voltam contra você. Que você espera que os que não são da sua família, os que não são da sua casa, aqueles que não são chegados a você, esse você até espera algo mal. Você até concorda. Mas aquelas pessoas que são da sua casa, da sua família, aqueles do seu país, seus irmãos, você espera deles uma coisa melhor. E Deus ama esse povo, mas diz, olha, a minha herança tornou-se como um leão numa floresta. Levantou a voz contra mim. Por isso, por causa dessa rebelião, desse ódio, de querer me agredir, me peitar, eu aborreci. Aí ele diz agora, acaso é para mim a minha herança ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina? Ave de várias cores também é chamada de toca da hiena. Uma ave de várias cores, de rapina, era uma ave que era vista, facilmente distinta, distinguida, não dá para se confundir. Então, uma ave de rapina que seria atacada por outros. Ou, como é possível uma outra tradução, chamada de toca da hiena, era uma plumagem que atraía o ódio das outras aves. Então, Deus está dizendo em resumo. O profeta está dizendo, olha, vocês não vão poder se esconder quando vierem os babilônios. Vocês são aves de rapina, comem, são imundos, porque as aves de rapina comiam carniça, comiam carne estragada também. E aí ele diz, vocês são aves. E engraçados. Agora, dos meus pecados, me lembro, eu preguei uma mensagem sobre o crente ave de várias cores. No início da minha trajetória cristã, quando eu ainda não tinha feito um seminário, eu disse que o crente é uma ave de várias cores. Dei até um estudo sobre isso, um estudo profundo. Né? E eu dizia lá, do alto da minha sapiência, e o cristão era preto, não no sentido preto do racismo, mas o cristão era preto do pecado, preto da escuridão, das trevas, e aí tinha se tornado branco porque passou pelo vermelho, e aí eu fui fazendo, criando, né? E Deus, como é bom, ele me permitiu e foi me ensinando. Não saber é uma coisa, agora não saber e ficar sem não saber e não querer saber é outra coisa. Aí fecha aspas. Então agora Deus está dizendo, olha, por acaso, vocês não se tornaram uma ave de rapina imundos? E uma ave de rapina no meio de outras aves de rapina, sendo que essa é de várias cores, vai ser muito vista. E quando vierem as aves de rapina, capitaneadas, lideradas, chefiadas, à frente, Nabucodonosor e os babilônios, eles vão pegar vocês de forma fácil. Não dá para esconder. Aí ele diz, e depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-o para a devorar. Então, agora todos os animais do campo, todos os exércitos pagãos, liderados pela Babilônia, pelo Nabucodonosor, vão destruir esse povo que quer matar, que se revoltou contra Deus e contra o seu servo. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto. Muita gente veio. Muitos líderes. Havia um conglomerado, uma multidão, uma aglomeração, um ajuntamento de muitas nações, lideradas, chefiadas, dirigidas pela Babilônia, que vieram, e eles são chamados de pastores. Pisaram a vinha, é a amada, é a vinha, é a oliveira.
e deixaram ela deserta. Aí, como eu já falei, é o perfeito profético. Em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso bem. Porque ninguém levou isso em consideração. Ele diz, no seu abandono, vão clamar. É aquela velha história, só clama a Deus quando está tudo ruim. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores. Olha por onde eles vêm, os invasores, pelos altos. Os lugares prediletos da adoração pagã que os homens de Judá tinham feito. Porque a espada do Senhor devorará de um extremo a outro da terra. Não vai escapar ninguém. Não há paz para ninguém. Aí ele diz, semearam trigo e cegaram espinhos. Semearam. Eles estão colhendo a velha lei da semeadura. Semearam uma coisa, mas colheram outra. Aí ele diz assim, envergonhados sereis dos vossos frutos por causa do brasume da ira do Senhor. Ou seja, Deus vem como em brasas, como um fogareiro fervente, queimando tudo através dos babilônios. Aí ele diz assim, Deus diz, olha, não vai ser só o povo de Judá, mas todos os circunvizinhos, as nações ali, a Síria, Amon, Moabe. Assim diz o Senhor acerca de todos os maus vizinhos, são aqueles vizinhos ali, né? Que se apoderam da minha herança, esse povo que sempre estava numa beliscada no reino do sul e no reino do norte. Que deixei ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da terra e a casa de Judá arrancarei no meio deles. Ou seja, Deus vai arrancar também, não só Judá, mas aqueles maus vizinhos. Deus vai entrar em juízo contra Judá, mas vai entrar em juízo contra os maus vizinhos, tudo por meio dos babilônios. E será, pois, será que, depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer deles, e os farei voltar, cada um a sua herança, cada um a sua terra. Deus diz, olha, eu vou trazê-los. Mas tem uma condição para eu trazer esse povo pagão. Então, aqui nós temos uma mensagem ao mundo gentílico. Uma pregação a estas nações. Deus os convida agora e diz, olha, eu vou trazer vocês. Mas tem uma condição. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo. Veja como é a inversão. O povo de Israel se converteu aos caminhos do paganismo. O povo tinha um caminho para viver, uma doutrina, uma lei que os norteava, que dava a eles o norte, que os orientava, que os dirigia, que os regulava. Mas eles desobedeceram, preferiram os caminhos do paganismo. E Deus agora está dizendo, vocês que são pagãos, tem que vir para a minha lei, tem que vir para a minha palavra, tem que buscarem direção naquilo que eu ensinei. Se vocês fizerem isso, jurando pelo meu nome, se converterem a mim e praticarem o que eu prescrevi para o meu povo, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, do jeito que vocês ensinaram a jurar por Baal, ensinem agora a andar nos caminhos de Deus. Vocês foram instrumentos para desviar o meu povo. Agora sejam instrumentos para trazê-los de volta. Então serão edificados no meio do meu povo. Mas, se não quiseres ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Está com vocês. A escolha é sua. E agora os oráculos parabólicos. Deus vai falar fazer diversas advertências.
através de parábolas. Tomamos aqui um copo d'água. A garganta aqui, o negócio está pegando. Só o Evaldo que ainda fez uma pergunta, né? Grande Evaldo, meu amigo. Então Deus vai fazer a primeira parábola. O profeta vai comparar Judá a um cinto apodrecido, a um cinto escondido. Então ele diz assim: assim me diz o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-o sobre os lombos, mas não o metas na água. Deus diz: vai lá, compra um cinto novo, um cinto de linho, que era uma peça íntima do vestuário judaico. E aí, Deus diz: olha, Jeremias era sacerdote, ele era da tribo dos sacerdotes de Anote, filho de sacerdote. E aí, o que diz? Deus manda Jeremias comprar um cinto, mas não o lave, que era o normal, alguém lavar. Mas já que Israel estava impuro, estava sujo, e aquele cinto vai simbolizar Jerusalém, o reino do sul, Judá, então não lave, deixa sujo mesmo. Eles estão sujos. Comprei o cinto segundo a palavra e pus sobre meus ombros. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe e vai ao Eufrates e esconde-o ali em uma rocha. Então, a questão aqui é a questão do Eufrates. O Eufrates era um rio lá perto da Babilônia. Dava mais de 500 quilômetros. Então, era uma viagem muito grande. Então, os estudiosos acham, como isso aqui é parabólico, né? Havia um riacho ali, a uns 5 quilômetros, mais ou menos, num wadi, numa espécie de riacho. Né? E foi ali que Jeremias provavelmente foi. E aí, o que acontece? Jeremias agora, ele esconde o cinto, deixa lá. E aí ele diz: fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te e vai ao Eufrates, toma o cinto que ordenei, escondesse dali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde escondera. E eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada presta. Israel, com o passar do tempo, apodrecendo. Reino de Judá agora, podre, porque se afastou de Deus. Porque se queremos apodrecer, basta nos separarmos, nos alienar daquele que é a vida, daquele que é a pureza, a santidade. Sempre que nos afastamos de Deus, apodrecemos porque não temos vida em nós mesmos. Porque nossa vida é uma vida derivada de Deus. Só Deus tem vida própria. E quando nos afastamos de Deus, apodrecemos. E aí agora, uma linguagem vívida, o profeta mostra aquele cinto para o povo e diz: olha, assim vocês estão como um trapo imundo e não serve para nada. Aqui o autor, o profeta, vai dizer o seguinte: que algo tem validade enquanto vai para aquilo que é útil. Ou seja, o cinto só tinha validade enquanto estava sendo lavado, enquanto era útil, enquanto estava cobrindo as pessoas, enquanto estava ali ao redor da pessoa, pregado ao corpo. Mas apodrecido não tinha mais valor. Perdeu a utilidade. E nós devemos refletir. Tenho sido útil ou tenho sido inútil e estou apodrecendo? Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Tudo que vocês criaram, que tornou vocês soberbos, por causa do templo,
da religião, da prosperidade. Aí ele diz: este povo maligno que se recusa a ouvir minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Vocês se juntaram a deuses inúteis. Vocês se aliaram e escolheram deuses que nem sequer existem. E aí vocês perderam a fonte de vida. E agora vocês serão tais quais o Deus de vocês. Os deuses que vocês servem, nulos, sem vida, mortos, que qualquer exército vem e corta a cabeça deles e joga por terra suas estátuas. Aí ele diz: porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo. Vocês estavam unidos a mim como o cinto está ligado ao corpo de um homem. Para vocês serem meu povo, e meu nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Então vocês são como esse cinto de linho apodrecido, sem vida. E aí ele vai para uma segunda. Talvez o povo entenda essa. E aí a gente vai ver por que Jesus contou tanta parábola de uma vez. Né? A gente vai uma por uma, mas Jesus, Jeremias, são pessoas que gostam de usar várias parábolas. A parábola do jarro cheio de vinho. Ele diz assim: agora Deus vai dizer que vai encher todos os jarros de vinho. O juízo de Deus. Pelo que ele diz as palavras, assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Deus diz o que ele deve dizer e diz a resposta do povo. Deus já sabe qual é a resposta. Eles vão dizer: é verdade, todo jarro. O jarro foi feito para ser cheio de vinho. Aí, quando eles disseram isso, mas tu diz, assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes dessa terra, e aos reis que se sentam no trono de Davi, e aos sacerdotes e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém, todos vão ficar embriagados quando vier a Babilônia. Eu só vou encher vocês do cálice da minha ira. Falo-ei em pedaços, atirando-os uns contra os outros. Esse povo ia estar tão embriagado pela ira de Deus, quando viesse a Babilônia, que eles iriam bater uns nos outros. Eles iriam perder a noção de quem é amigo, de quem é inimigo, e eles iriam perecer. Aí, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor, não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Deus diz: olha, vou pegar pesado, mas o objetivo é não acabar. É não fazer o que eles pretendiam fazer contigo, Jeremias, arrancar a árvore com a raiz e com os frutos. Não. Eu vou podar as árvores para que eles deem frutos, com juízo. E aí agora vem a terceira advertência. Contra o orgulho e a arrogância. Ouvi e atentai. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou: dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas. É uma chamada, pessoal, baixa a bola. Pessoal, se volte para Deus antes que a ira venha. Pessoal, volte-se para o Senhor. Aí, assim, antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza em escuridão. Antes disso, se voltem para Deus, antes que o bicho pegue. Aí ele diz assim: mas esta conjunção, se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo, por causa da vossa soberba. Vocês
não querem mais voltar. Vocês estão ensoberbecidos, não ouvem. Essa é a pior coisa que nós podemos fazer. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado para ti. Então, aqui é o que eu disse já, um perfeito profeta. Ele está numa visão, vendo o que está acontecendo lá na frente, e dizendo, olha, eu vou chorar, Deus vai chorar. E eu vou chorar porque vocês não ouviram, e porque não ouviram, vocês foram levados para a Babilônia. A quarta advertência. Agora, o rei e a rainha, eles não se empenharam, não quiseram ouvir a Jeremias. E aí há um rei novo, Joaquim, e sua mãe, Neusta. Ela é a rainha mãe, ela é quem governa mesmo. Mas eles não foram, não aderiram. Né? E aí Jeremias pede que ele saia do trono. Dizei ao rei e à rainha mãe, humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. Vocês perderam o trono. Ele está dizendo, renunciem, porque já foi tirado de vocês. As cidades do sul estão fechadas, que era por onde vinha um dos meios de fuga. E aí ele diz, olha, tudo fechou, não tem para onde correr. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Aí ele diz assim, todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Assim, olha, está na hora de vocês baixarem a bola. E aí vem a quinta advertência. Nós estamos chegando ao final. A punição é consequência da perseverança no pecado. Esse povo não apenas pecou, mas perseverou. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte, aí a Babilônia. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Cadê? Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Aqui vem uma ironia. Jerusalém tinha lá no livro de Isaías, o livro de Isaías vai ter a sua segunda parte, né? Os babilônios que vêm e o povo de Jerusalém, o povo de Israel, eles abrem as portas, mostram todo o seu tesouro, e aí Isaías vai dizer, olha, você mostrou, mostrei. Mostrou tudo que tinha, mostrei. Eles viram, procedestes erradamente. Porque eles buscaram socorro na Babilônia. E agora a Babilônia cresceu, não é mais aquele país só. É o império. E agora aqueles que outrora foram amigos, agora vêm contra eles. A ironia. Vocês têm uma mania de buscar amigo que não é amigo. Amigo humano e amigo divino, que são muito amigos. E agora vocês vão colher aquilo que vocês plantaram. Ele diz, quando disserem contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas. E os teus calcanhares sofrem violência, que é um eufemismo. É para dizer, olha, vocês foram nos arrancaram. Algumas traduções são mais radicais, estupraram vocês. As mulheres foram estupradas. Então o povo ficou nu, humilhado. Isso para dizer o mínimo, para não dizer aqueles que foram mortos. Então, aqui o autor vai traduzir assim, levantar as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Quer dizer, tiraram a tua roupa. Estupraram tuas mulheres. Você foi como que alguém que foi estuprado, abusado. Não existe vergonha maior. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Claro que não. Ele diz, então,
Poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? A resposta é não. O profeta diz, olha, vocês vão sofrer violência, mas vocês não querem se consertar. Por quê? Porque assim como o leopardo não pode mudar sozinho, assim como um etíope não pode mudar a sua pele, assim vocês também não podem mudar sozinhos. Não há previsão de mudanças para vocês. A notícia não é boa para vocês. Aí ele diz, vocês estão acostumados a fazer o mal, é isso que vocês sabem, é isso que vocês vão fazer. Pelo que os espalharei como restolho, que era aquela bola de capim, seca, maneira, que o vento levava com facilidade. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentira, ou seja, os ídolos. Ele diz, você investiu, mas investiu na moeda errada. Investiu no lugar errado. Que Deus nos ajude. Aqui as nossas escolhas possam ser escolhas segundo o Senhor, dirigidas por Ele. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto. Você ficará nu, era a coisa mais vergonhosa para o judeu. Até hoje as pessoas têm sonhos, né? À noite, nus, então a pessoa fica desesperada. E aparecerão as tuas vergonhas, é um eufemismo para dizer, aparecerão os órgãos sexuais. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e os campos. Ou seja, assim como você gosta de vergonha, de prostituição, de nudez, de adultério, lá nos cultos a Baal, agora você vai ter. Aí ele assim, e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos, a luxúria da tua prostituição, ai de ti, Jerusalém. Até quando ainda não te purificarás? Até quando? Então aqui nós vamos parar. Alguma pergunta, Evaldo? Não, professor. Então Deus abençoe, meu irmão. Fica com Abençoe, Deus. professor. Ora por mim. Continua orando. Abraço. Abraço a todos. Deus abençoe. Aqueles que vão fazer as aulas gravadas, não esqueçam de colocar aí o que vocês acharem, né, da aula. Não esqueçam de clicar no like, né? Lá vai ter assim. Então não esqueça. Já pode sair, Evaldo, viu? Você vai encontrar aqui, Gilberto Rebouças, você vai encontrar aqui a aula. Aí, se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Aí aqui tem o sininho, onde está vermelho. Tem aqui para você. Clique aqui nessa mãozinha aqui, dando gostei, o like, e deixa aqui, você que está fazendo, deixa aqui o seu nome, né? Gilberto. E aqui você faz um comentário, se você quiser, o que você achou dessa aula, se ela foi abençoadora para a sua vida. Deixa aí um rápido comentário, eu peço, né? E aí você coloca comentar. Então, que Deus abençoe. Então, não esqueça 3 coisas. Clique aqui no sininho para que você receba as aulas aí. Assim que eu postar, você recebe logo. Clique aqui no like, para que o povo possa ver mais ainda essas aulas. E coloca aqui o teu presente, para que eu saiba que você está assistindo, para que eu não pense que você desistiu do curso. Então, vamos parar a gravação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.